Bem, dando continuidade aí ao capítulo 7, esse capítulo 7 estava ficando muito extenso, então eu tive que dividir na segunda parte. E nessa segunda parte nós vamos falar como definir as funções seno e cosseno para uma variável complexa, tá? Nessa parte nós vamos também definir as funções trigonométricas hiperbólicas, tá? São as trigonométricas circulares, né? A gente conhece, as hiperbólicas também a gente vai poder definir. Bom, eu parei a aula falando que cosseno de z e seno de z ficam definidos, então o z real fica definido através dessa função exponencial, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essas duas expressões aqui, ó, essas duas expressões, e vai usar isso como sendo a definição das funções trigonométricas, tá? Olha só que legal. Funções. A gente está falando de funções elementares para funções complexas elementares. Então, agora a gente pode definir as funções trigonométricas. Tá? E aqui o z é pertencente a C e o z aqui também é pertencente a C. Tá? Então isso significa que seno e cosseno de z, elas são funções definidas de C em C, tá? São funções definidas dessa forma, de C em C. Tá? A notação mais bonita é essa aqui, ó. Seno fica sendo de C em C e o cosseno também fica sendo de C em C. Ou seja, você pode calcular seno de qualquer número complexo e cosseno de qualquer número complexo, usando essas expressões acima definidas, tá? Ó, são as definições. E essa definição, veja que eu estou usando a função exponencial, tá? Não há nenhum problema nisso, que a gente já definiu essa função exponencial para qualquer número complexo. Bom, e agora a lista, né, de propriedades que essas funções vão ter. Isso está na proposição 9. Eu vou fazer aqui um pouquinho de algumas dessas propriedades, tá? A primeira propriedade é que valem todas aquelas fórmulas, olha só. Cosseno de z. Ah, se você quiser saber cosseno de z, essa aqui é interessante. O cosseno de z é cosseno de x mais yi. E isso vai ser cosseno de x, e aí aparece cosseno hiperbólico de y menos i seno de x, seno hiperbólico de y. Se você nunca ouviu falar no seno e no cosseno hiperbólico, tá? Eu vou falar aqui. Aqui em cima dá pra... Aqui ao lado, né? Isso aqui é a vantagem de você trabalhar com tela infinita, né? Olha só, para quem não conhece, o cosseno hiperbólico de um número real x, aqui é o x real, tá? Ele é exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2. E o seno hiperbólico de x é exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Tá? É dividido por 2 mesmo, não é 2i não, tá? É 2. Aqui é tudo função real. Isso aqui, caso você nunca tenha visto, nos livros de cálculo 1, tem sim. No James Stewart, por exemplo, eu cito ele para você consultar. Existe, claro, toda uma trigonometria feita na hipérbole, tá? A gente faz a trigonometria
a trigonometria usual é feita no círculo, né? A gente chama de trigonometria circular, mas existe uma trigonometria que é feita sobre uma hipérbole, tá? E isso podem ser vistos, o seno e o cosseno hiperbólicos, eles podem ser vistos como coordenadas em cima de uma hipérbole. E o x é alguma forma de parâmetro. Assim como é no círculo, né? No círculo trigonométrico unitário, você tem que as coordenadas de cada ponto sobre o círculo unitário, ele tem coordenada cosseno e seno, né? E o parâmetro é o próprio ângulo, né? O arco. Bom, feito isso, deixa eu escrever aqui como que seria a demonstração desse fato, tá? A demonstração desse fato é assim, ó. Bom, aí eu vou fazer cosseno de x mais y. Eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que fazer o uso da definição, ó. Veja que a definição me diz para escrever assim, ó. Vai ser exponencial de z mais exponencial de menos iz. E aí eu escrevo isso. Então temos, ó. Mas antes disso, vou fazer assim, ó. Antes de colocar as coordenadas, vou fazer cosseno de z é igual a exponencial. Eu vou escrever a notação curta, tá? Senão isso aqui vai ficar gigante. iz, tá? Mais exponencial de menos iz, dividido por 2. Só que a gente sabe que isso aqui vai ficar assim, ó. Exponencial de iz. Aí, quem que é iz? Se você escreve, deixa eu já escrever aqui em cima, que se x é x mais y, iz vai ser menos y mais xi. E aí eu escrevo então aqui, ó, é menos y mais xi, mais e elevado a menos iz, aí muda o sinal de todo mundo, então vai ficar mais menos xi, dividido por 2. Agora sim eu uso a expressão exponencial, né, que define essas expressões, isso aqui, ó. Vai ficar e elevado a menos y, que é a parte real, aí cosseno x mais i seno x, mais, aí tem que, não, aí, certo. Agora, e elevado a y, parte real, vezes cosseno de menos x, tá? Mais i seno de menos x. Aí tudo isso dividido por 2. O que a gente vai fazer agora? Aqui eu vou observar com vocês o seguinte, que esse cosseno e esse cosseno são iguais, né? Porque o cosseno é função par. E então eu posso colocar eles em evidência. Cosseno de x multiplica quem? Aí no primeiro ele está multiplicando e elevado a menos y. E no segundo e elevado a, e elevado a y. Dividido por 2. Agora no segundo, vamos escrever assim, ó, que você vai ter mais i. Aqui você tem seno, ó, tá vendo? Seno aqui, seno x. E aqui você tem menos seno x, porque o seno é função ímpar. Então você vai ter seno x multiplicando o quê? Aí vamos ver. Na primeira parte aqui, ele está multiplicando e elevado a menos y. E na segunda, por causa desse sinal de menos, ele muda de sinal. Então vai ficar menos e elevado a y, dividido por 2. Tá quase bom.
Isso aqui vai ser cosseno de x vezes... Isso aqui é cosseno hiperbólico de y, tá? Pela definição que eu coloquei ali, ó, ao lado. Observe. E elevado a y mais e elevado a menos y, isso é cosseno hiperbólico de x. De y, né? No caso de y. Aí aqui a gente vai ter que mudar um sinal. Porque o e elevado a y tem que ficar positivo. Então quando você troca de sinal, muda-se os sinais aqui. E aí você vai ter assim, a menos i seno de x. E aqui você vai trocar para e elevado a y positivo e menos e elevado a menos y dividido por 2. Isso vai ficar seno hiperbólico de y. Que eu vou pôr aqui, seno hiperbólico de y. E portanto está demonstrado, né, que o cosseno de z, né, vale essa fórmula para o cosseno de z. É um pouco trabalhoso, claro, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas veja que a gente consegue essa fórmula aí. Ela se assemelha com fórmula de soma, né? Soma, só que ali em vez de você estar com uma soma de números reais, uma parte real mais uma parte imaginária, né? Bom, tem mais fórmulas? Tem. Aqui eu não vou me estender muito porque são parecidas as demonstrações, tá? Aqui temos, por exemplo, seno de z vai ser seno de x, cosseno hiperbólico de y, mais i, cosseno x, seno hiperbólico de y. Uma coisa para também levar em consideração é que isso aqui é a parte u de x e y desse número complexo, tá? E essa com menos ali, né? É a parte imaginária, tá? Do número complexo. É o u de x e y e v de x e y. Todas essas funções aí, a gente também está caminhando para dizer quem é a parte real e a parte imaginária dela. Aqui, olha só. Também a gente colocou a parte real e a parte imaginária, ó. Você tem ele escrito em parte real e parte imaginária, tudo claro em função de x e y. Bom, terceira propriedade. Terceira propriedade a gente tem o módulo de cosseno de z. Tá? No caso do módulo de cosseno de z, a gente vai usar essa expressão aí que a gente achou. E agora a gente faz assim, ó. Vai ser raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x, cosseno hiperbólico ao quadrado de y, tá? Porque fica os dois ao quadrado, mais seno ao quadrado de x, seno hiperbólico ao quadrado de y. Chega nessa expressão. Agora a gente precisa de uma identidade. Eu vou passar o seno para escrever ele como função de cosseno. Então vai ficar assim, ó. Usa uma identidade fundamental aí. Cosseno ao quadrado de x, cosseno hiperbólico ao quadrado de y, mais seno. Aí o seno, né? O seno que eu vou transformar ele em 1 menos cosseno ao quadrado de x, vezes seno hiperbólico ao quadrado de y. Bom, fiz isso. Então vamos ter raiz quadrada. Aqui vamos ter assim, ó. Veja que quando a gente coloca o cosseno ao quadrado em evidência, você vai ter cosseno ao quadrado em evidência aqui, você vai ter cosseno hiperbólico ao quadrado de y menos seno hiperbólico ao quadrado de y. Aí, calma aí. Aí tem mais uma parte aqui, que é mais
seno hiperbólico ao quadrado de y. Fica assim. Ocorre, né, que a gente tem uma identidade fundamental também na trigonometria hiperbólica, que é a seguinte, que essa expressão aqui, ó, para quem não conhece, essa expressão aqui, ó, vale 1. É o fato de estar em cima da hipérbole, né? Mas pode fazer a conta que você vai ver que isso dá 1. Pela aquelas fórmulas ali que eu escrevi acima. Então isso vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno hiperbólico ao quadrado de y. Chegamos nessa fórmula. E isso também é interessante, tá? Essa fórmula aí, porque você observa que esse cosseno aí, essa função aqui, ela é uma função que ela é limitada, né? Já essa função aqui, ela não é limitada não, tá, gente? Isso aqui, ó, ela pode ficar muito grande. A função seno hiperbólica, ela teria mais ou menos esse aspecto. Tá? Mais ou menos esse aspecto. Isso faz com que o cosseno deixe de ser uma função limitada nos complexos, tá? Então, se você quiser resolver... tem até um artigo, depois eu vou tentar lembrar aqui e passar para vocês. Se você quiser resolver essa equação nos complexos, você tem solução, tá? Tem cosseno de um número complexo que dá 2? Tem. Não é real, claro, porque no caso real, ele fica entre menos 1 e 1. Mas no caso complexo, ele deixa de morar nesse intervalo e aceita outras possibilidades aí de solução, né? Ele se estende a valores não limitados. E o quarto, que é uma análogo a esse aí, seno de z, vai ser a raiz quadrada de seno ao quadrado de x mais mais seno também, né? Hiperbólico ao quadrado de y. E aí também é a mesma coisa, né? Seno também não deixa de ser uma função limitada nos complexos. Essa é uma novidade. 5. Que cosseno de x igual a zero. Quando é que o cosseno é zero? Tá? Aqui é legal que essa expressão aqui diz assim, quando o cosseno é zero, quando o seno hiperbólico de y é zero, portanto o y tem que ser zero, e quando o cosseno de x é zero. E aí ele vai me dar a seguinte solução, cosseno de x, não, de z, né? De z é zero, se somente se o z for π sobre 2 mais kπ. Ou seja, só quando o cosseno é zero e quando o y é zero. E o k pertencente a z. Sexta. Aí a pergunta quando é que o seno de z é zero. Aí o seno de z é zero, aí quando ocorre também a mesma coisa. Quando o y é zero ou quando o seno é zero. E o seno é zero em que situação? Quando o z for igual a kπ. Tá? Com k pertencente a z. Outra propriedade aí que se conserva, que cosseno ao quadrado de z mais seno ao quadrado de z complexo, tá? É 1. Ainda dá 1, tá? Oitavo, o cosseno de z comuta, o cosseno comuta com conjugado também. Olha só que legal, né? Vale isso também. Oitava, ou nona, né, agora? Nona. A mesma coisa para o seno, né? Se o seno faz, o cosseno também faz, né? Outra propriedade. Essas propriedades são bem fáceis de verificar e eu vou deixar como exercício, tá? O cosseno de z, ele é uma função par também, aqui no contexto de números complexos.
e o seno é ímpar. Nesse sentido, né? Décima segunda. Décima segunda já é uma extensão de uma propriedade que tem, ó. Cosseno de Z1 mais Z2, isso aqui é cosseno de Z1, cosseno de Z2 menos seno de Z1, seno de Z2. Ou seja, a mesma propriedade de cosseno da soma que vale nos reais, vale também nos complexos. A 13ª, seno de Z1 mais Z2, eu vou copiar tudo aqui, daqui a pouco eu volto. Bem, então aqui com relação às fórmulas de soma, todas elas vão ser análogas, né? São as mesmas fórmulas que valem para números reais. A função cosseno, aí por essas fórmulas você também pode fazer, aplicar a fórmula e obter que cosseno de z mais 2π é cosseno de z, tá? Portanto, ela é 2π periódica também. E seno de z mais 2π é igual a seno de z, tá? Todas essas provas, demonstrações você pode fazer sem nenhum problema. E para dar uma ideia dessas demonstrações, eu vou fazer uma, né? Aqui na apostila tem detalhado aí, mas eu vou fazer explicando a número 12. A número 12 é a demonstração dela. A gente vai fazer cosseno de Z1 mais Z2 é igual ao cosseno de Z1, Z2, cosseno de Z2 menos seno de Z1, seno de Z2. Bom, para isso a gente lembre que é a definição de cosseno, né? Então aqui vamos ter assim, ó. Isso aqui eu vou usar a notação abreviada de exponencial, tá? Então vai ficar exponencial de IZ aí mais exponencial de menos IZ multiplicado por exponencial de IZ1, né? IZ1 exponencial de IZ2 mais exponencial de menos IZ2, tá? Que é a definição que eu tenho, tá? Aqui tem um 2 aqui e tem um 2 aqui. Aí menos, aí o seno é a mesma coisa, né? Exponencial de IZ menos exponencial de menos IZ. Aí aqui vai ser exponencial Z1. Aí aqui. Exponencial de IZ2 menos exponencial de menos IZ2. Dividido por 2i. E aqui dividido por 2i. Juntando tudo aí, né? Vai estar dando um quarto, né? Ó, a gente pode colocar um quarto aí em evidência. Porque veja que isso aqui vai ficar 2i vezes 2i dá 2i ao 4i ao quadrado. Só que com esse número aqui, ó, esse menos i que vai ter aqui, esse sinal aqui vai ao trocar, né? Esse com esse vai dar menos 1. Portanto, vai dar mais ali. Vamos fazer a conta aqui, ó. Vai ser essa multiplicação, vamos ter exponencial IZ1, IZ2, então vamos ter I, aí Z1 mais Z2, né? Somos expoentes, estou multiplicando esse por esse. Deixa eu mudar de cor aqui. Estou multiplicando assim, ó. Esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse. É isso que eu estou fazendo.
Então vai ficar, e já somando os expoentes, tá? Usando a propriedade exponencial que a gente já verificou. Aqui a gente vai ter mais e elevado a i, né, z1 menos z2, mais e elevado a i, aí menos z1 mais z2, tá? A expressão fica grande mesmo, tá, gente? Aqui. E aí é mais elevado a i, e menos z1 menos z2. Aí eu fiz esse primeiro produto. Agora, lembrando que esse sinal de menos agora fica mais, e aí eu vou só fazer a multiplicação do de cima. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Já. Mais, tem mais coisa aqui, mais 4 termos que vão aparecer também. Vou escrever aqui. E elevado a i, z1 mais z2. Aí depois, e menos, né? E elevado a i, z1 menos z2. Tá? Quando eu faço assim, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Depois agora esse vezes esse e esse vezes esse. Vai ficar menos e elevado a i, aí z menos z1 mais z2. Aí mais, que é menos com menos, e elevado a i menos z1 menos z2. Bom, espero que alguma coisa se cancele aí, né? Vamos passar aqui uma vista e observar que esse termo se cancela com este. Esse termo também se cancela com esse. Aí ficam só os extremos ali, ó. Que bom, né? Então vai ficar assim, ó. Esse mais esse dá 2 dele, né? Então dá e elevado a... Só que 2 e aí 1/4 você simplifica e vai ficar assim, ó. E elevado a i z1 mais z2. E aqui também se simplifica, ó. Vai ficar mais e elevado a menos, vou pôr menos i, z1 mais z2, posso pôr assim. Como tem 2 deles, aí cancela, simplifica com 4, vai ficar 2. O que é isso? Isso é cosseno de z1 mais z2. Então tá aí, né? Bom, deixa eu ver o que eu fiz, né? Na verdade, o que eu estou fazendo é assim, ó, essa demonstração ela é baseada no... O que eu estou fazendo é saindo desse lado aqui, tá? Eu fiz essa conta. Quanto que é cosseno de Z1, cosseno de Z2, que eu abri toda essa conta, menos seno de Z1, seno de Z2. Aí fiz a conta e concluí que isso é igual a cosseno de Z1 mais cosseno de Z2. Eu fiz da direita para a esquerda esse exercício, tá? Certamente a partir do cosseno de Z1 mais Z2, fazer aparecer essas expressões daria muito mais trabalho, seria mais difícil de enxergar dessa forma. Bom, agora eu quero falar outra coisa que eu gostaria de observar, né? Que a gente poderia também agora falar de tangente, cotangente, secante, cossecante, tá? Mas segue de forma análoga e isso aí não gera nenhuma informação adicional, tá?
a gente poderia investigar cada uma juntando com qual que seria nessa necessidade. Daria para pôr isso aí em alguns exercícios. Eu quero falar agora para vocês de duas funções, que são as funções hiperbólicas, tá? Mas agora não aquelas funções hiperbólicas que eu acabei de falar para vocês ali, mas as funções hiperbólicas complexas, né? Não as reais, as complexas. Então, as funções hiperbólicas, vejo que pela própria definição dela, dá para a gente usar você usa exponencial real para poder defini-las. Então, aqui a gente faz do mesmo jeito. Ó. A gente define cosseno hiperbólico de z como sendo exponencial de z mais e elevado a menos z dividido por 2. E a gente define seno hiperbólico de z como sendo e elevado a z menos e elevado a menos z dividido por 2. Tá? Então são essas as definições, né, dessas funções. Elas são funções que são definidas para qualquer número complexo, porque a exponencial é definida para qualquer número complexo, z. A primeira observação que eu faço é que o cosseno hiperbólico de z ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado de z, né, dá 1, tá? Isso aqui é a identidade fundamental nessa trigonometria hiperbólica. Como é que a gente faz essa conta? Você chega assim, ó, cosseno ao quadrado hiperbólico ao quadrado de z, menos seno hiperbólico ao quadrado de z. Isso aqui é exponencial de z mais exponencial de menos z dividido por 2 ao quadrado. Menos, né? Menos exponencial de z menos exponencial de menos z dividido por 2 ao quadrado. Quanto que dá isso? Aí desenvolve isso, vai ficar o quadrado primeiro mais 2 vezes e elevado a z e elevado a menos z, que dá 1, né? Mais e elevado a menos 2z. Aí, dividido por 4. E aqui essa expressão também vai seguir o mesmo raciocínio, só que eu vou deixar esse menos na fração, porque eu vou ter que distribuir posteriormente. E elevado a 2z menos e elevado a 2, né? 2 elevado a z elevado a menos z menos mais, né? Elevado a 2z negativo aqui, dividido por 4. Vai cancelar muita coisa, tá? Olha só o que vai cancelar. Esse aqui cancela com esse, que é igual, né? Você está subtraindo. Esse você cancela com esse. E sobra apenas esse 2, né? E menos dá mais 2. Dá 4 sobre 4, que é 1. E aí você tem a identidade fundamental. Bom, outra informação que a gente pode obter aí, né? Aqui o exercício ele não traz, ó, ele traz no segundo item, ele já fala assim: quanto que é o cosseno hiperbólico de z? Sua raiz, né? Seu módulo, né? Seu módulo é a raiz quadrada de seno hiperbólico ao quadrado de z, de z não, perdão, de x mais cosseno ao quadrado de y, tá? E o terceiro, seno hiperbólico de z, raiz quadrada, de seno hiperbólico ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de y. Chega nessas duas expressões. Como que a gente faz essas expressões? Deixa eu só dar ideia aqui de como que a gente faria cosseno hiperbólico de z, né? Tem que achar a expressão dele, o IV, que o exercício não deu, né?
Aí você vai fazer exponencial de x, exponencial de z mais exponencial de menos z dividido por 2. Só que exponencial de z, lembre-se que é exponencial de e elevado a x vezes exponencial de y, tá? Eu vou escrever assim já, mais exponencial, eu vou escrever como sendo seno e cosseno, porque eu tenho que desenvolver. Cosseno x, y, cosseno y, mais i seno y, aí mais e elevado a menos x, aqui vai ter cosseno y, aí eu vou usar aquele truque lá que ela é par e o outro é ímpar, então vai ficar assim. Aí tem o i também aqui. Isso tudo dividido por 2, tá? Aí a gente coloca termos em evidência. Quais são os termos? Ó, cosseno y tá aqui e aqui, eu coloco em evidência. Vamos ter cosseno y elevado a x mais elevado a menos x dividido por 2. Aí na outra parte vamos ter o seno de y em evidência, mais i seno y, aqui multiplica elevado a x e aqui multiplica menos e elevado a y, e elevado a menos x, né? Dividido por 2. Agora temos cosseno de y, olha só, cosseno de hiperbólico de z fica com a seguinte expressão: cosseno de y, cosseno hiperbólico de x, né, que é essa expressão, mais i seno y, e isso aqui vai ficar seno hiperbólico de y, de x. E aí quando você quiser calcular o módulo, né, você vem e usa aqui algumas identidades fundamentais e obtém essa expressão que está aqui em cima. Essa aí é a parte básica, tá, de funções elementares. Já temos aí algumas funções para trabalhar a linguagem do cálculo, né, de limite, continuidade. Essa é a nossa ideia, tá? Então, dê uma relida nesse capítulo direitinho, pense nessas questões, assim, que a ideia é apresentar as funções básicas e também possibilitar a escrita delas na forma 1 mais VI, descobrindo quais são as funções u de x e y e a função v de x e y associadas a essas funções complexas. Encerramos aqui nossa parte 2.